Que a gente vai ver é Meyer Filho, um modernista saído da lira. E desse nome lira saem dois outros nomes, delírio e delirante. Vocês vão ver pelas cores, pelas formas que estão na obra de Meyer Filho, que é uma obra absolutamente delirante para quem vê, porque leva a gente a fazer várias conexões, a pensar, desdobrar vários pensamentos, e é uma obra que é um puro delírio. Aqui a gente vai ver um autor desse modernismo local, mas foi muito mais do que esse espaço delimitado. A gente vai ver que o Meyer Filho pintava a ilha, as coisas da ilha, mas falava do mundo. Trabalhou nesse local aqui. Aqui foi a primeira agência do Banco do Brasil. Aquele Banco do Brasil que a gente já conhece, uma agência grande, a primeira agência era aqui. Então ele trabalhou aqui no começo da década de 50. E aí o chefe dele era muito duro, mandava ele trabalhar o tempo todo. Ernesto, tem que trabalhar mais. E cada momentinho que ele podia desenhar, ele pegava os desenhos e o material dele e desenhava escondido, ou na mesa dele. Aí chegou um momento que o chefe ficou incomodando ele. Ernesto, tem que trabalhar, para de desenhar. E aí o que ele fez? Ele levou as canetas, o papel, foi pro banheiro, né? Se trancava no banheiro e começava a desenhar. Botava uma prancheta e ficava desenhando no banheiro. A curadoria ela definiu a exposição, ela dividiu em 4 fábulas. Então nessa primeira parede, como vocês observaram, a gente tem a primeira fábula, e o nome dessa fábula é O Lapso da Manhã Adâmica. É como se fosse um dia após assim, a criação do mundo. O mundo ele não é real, ele é um mundo onírico, ele é um mundo irreal. A gente pode ver essas paisagens, os seres, ele modifica esses seres, ele coloca um hibridismo nessa mulher, que a gente pode ver. A cabeça dela, ele tem essas cuias, o pé dela, ele vira um galho de árvore, do corpo saem essas mãos. É sempre uma celebração do prazer, né? Então, nesse mundo perfeito, nesse mundo de criação, existe uma força muito forte, que ela é força de prazer, é amor, é uma força voltada para a vida, tá? Para a criação. Quando ele fala de vida, de criação, nesse mundo também aparece a morte, aparece a disputa pelo poder. Então a terceira parte da história fala de uma natureza litigante, que é um conflito entre os homens por poder. Surgem as armas, o homem ameaçando o animal já submisso. Ele fala também da morte, então a gente tem os crânios. As cores que ele usa aqui são mais fechadas. Não tem mais aquele azul turquesa, aquele amarelo ouro, não. Ele trabalha o negro e trabalha a noite. Aqui, bem diferente daquela imagem do galo com o homem. O animal parece que está submisso, que ele, né, se acomodou ao poder do homem. E esse poder, ele também foi interpretado como uma disputa por territórios. E essa série se encerra com a cerca, no sentido de que o homem também começou geograficamente a
criar regras, criar leis e delimitar os territórios. Não dá pra entender se é da imaginação, parecia até outro mundo que ele vivia e pintava, sabe? Parecia que ele viajava pra algum lugar. Uma coisa, eu botava no quadro. E botava no quadro pra mostrar às pessoas que ele tinha pensado, não sei se sonhado, alguma coisa, porque é tudo inusitado, nada bem dizer existe, a não ser o galo, vamos supor assim. Ele nasceu em Itajaí e morou aqui a vida inteira. E aqui a cultura ilhoa tem muito essa coisa da briga de galo, tem muita criação de pássaro. Então ele trouxe elementos da vida que ele vivia, das coisas que ele via e passava para os quadros. Antigamente as pessoas tinham quintal, né? Que a gente agora, né, as cidades já estão mais, infelizmente, assim, apertadas de viver mais em apartamento, né? Meus bisavós, avós, sabe, eles tinham quintais, eles têm fotos do meu pai, assim, do lado de galos de grandes, assim, aqueles galos de raça branco, assim, que eram muito bonitos, assim. Ele conhecia profundamente as raças de galo e de galinha, né, os tipos, né, os países mais originários, então ele tinha um interesse, ele sempre dizia que se ele não fosse artista plástico, ele seria agrônomo. O que é que vocês montaram? É um galo peixe. A gente acredita que ele ia se alimentando dessas imagens, produzindo as dele, numa relação assim, sempre crescente, sabe? Sem um fim. Que a gente pode retomar até hoje. Olhando os trabalhos, pensar na história da arte, pensar no que é feito hoje, já que ele não produz mais. Isso que é o legal, sabe? De visitar a exposição, de conhecer o trabalho dos artistas. Questionar e perguntar, buscar as fontes dele. É fácil trabalhar com o Maier, porque ele tem um apelo visual muito forte. Essa história de vida dele, a personalidade dele, tudo isso a gente procura abordar com o público. E a experiência é sempre muito rica, porque a resposta é surpreendente, o pessoal se encanta e traz muita coisa nova para a equipe da monitoria, novas leituras, além dessa que a gente apresenta, é isso que enriquece. Esse momento que a gente está vivendo agora é muito importante, né? Porque é difícil nós sairmos da nossa escola e conhecer a obra de um artista catarinense, né? Mas futuramente a gente vai ver artistas da Palhoça, né? Nossa escola é o Kaique da Palhoça, mas a gente resolveu começar pelo Maier Filho porque ele é um artista modernista, né? E em cima do trabalho dele a gente vai produzir o nosso próprio trabalho inspirado pela essa loucura, essa cor, essa coisa linda, né? Que é a mistura de cor, de vida, né? E da intensidade que comumente a gente percebe nos quadros e nos trabalhos dele. Dá vontade assim, de pegar uma folha, um papel e começar a desenhar essas loucuras que ele desenhava. E começar a pensar coisas doidas e passar pro papel, é legal. Eu gostei mais daquele lá que tem bastante de verde. E eu gostei do que tem de verde. Do rosa. Por quê? Por causa das cores ou por causa do desenho? O que mais chamou a atenção? Por causa do verde na natureza. E tu? Eu gostei mais por causa do rosa. Muito gratificante, né? Vê-los assim, o entusiasmo, olhando as obras de arte, né? E eu acho que é importante para os alunos conhecerem os espaços que a cidade tem, né? E onde eles podem estar tendo essa vivência, né? De conhecer a arte e nossos artistas também. A gente se surpreendeu bastante com o resultado, com o desencadeamento da exposição. Acho que foi uma das coisas mais ricas. Eu trabalho arte e educação, né? A vida de várias escolas e a gente via a perplexidade, a alegria, né? E a curiosidade das crianças de várias idades, olhando a produção do Maier Filho, as questões da sua biografia aqui no memorial e, acima de tudo, a leitura realizada pela equipe de curadoria que repensou a obra do Maier Filho, eu acho que como nunca jamais foi percebida. E aí entram várias questões que envolvem as relações entre a arte dele e o local, né? As tradições locais e a repercussão e a propulsão da obra dele num contexto mais universal.
Música